tendo feito no início da Santa Missa, nas saudações, o faço agora. Cumprimento e acolho entre nós 2 diáconos visitantes. O diácono Ivo, que vem da Diocese de Teófilo Otoni, e também o diácono Anderson, que vem da Diocese de Divinópolis, minha diocese de origem. Nos alegramos com a presença dos senhores entre nós, esse gesto de comunhão na vida da igreja, para além daquilo que são os nossos territórios diocesanos. A igreja é bem maior do que tudo isto, como é maior que os territórios paroquiais, e assim por diante. Que bom realizarmos hoje a ordenação de 2 novos diáconos para a nossa igreja diocesana. Ainda são ordinandos, seminaristas, estão aqui diante do altar. Transcorre a Santa Eucaristia que celebramos. E concomitante ao viver a Eucaristia celebrada, realizaremos também o rito da ordenação que já se vê em curso. Já fizemos a chamada destes que a igreja elege e já os acolheu para serem admitidos à ordem sacra do diaconato, para servirem na vida da igreja como diáconos. Daqui a pouco, na parte central do rito, faremos o gesto que perdura desde o começo da igreja. O bispo está aqui e, junto com os sacerdotes presentes, faremos a imposição das mãos, invocando o Espírito Santo, para que possam praticar esse ministério na vida da igreja. A oração da igreja que invoca o Espírito Santo, e a própria oração vai dizer que os capacite com a plenitude dos seus dons, com os 7 dons, para que possam colocar a serviço na vida da igreja. Sempre em Cristo pelo Espírito Santo. Hoje nós temos um mal na vida da igreja que é a chamada autorreferencialidade ou personalismo, quando eu acho que eu estou no centro da vida e missão da igreja. Eu sou um servidor na vida e missão da igreja. Tudo que realizamos na vida da igreja é em Cristo pelo Espírito Santo. As ordens sacras são participação no sacerdócio de Cristo. Elege e envia, reveste de uma missão. A carta aos Hebreus diz: tirado, revestido e devolvido para a vida do povo. E diz: ninguém concede a si mesmo esta dignidade. Ninguém pode por si apropriar-se desta dignidade, conceder a si próprio. Porque o ministério na vida da igreja é maior de quem o ocupa. E um ministério só na vida da igreja cabe diversos ocupantes conforme as necessidades da igreja para cumprir e realizar sua missão. Ninguém tem o sacerdócio todo na vida da igreja. Tomamos parte no sacerdócio, está na vida da igreja. Somos ocupantes, somos uma fagulha daquilo que é maior, para sermos instrumentos para que este ministério frutifique na vida da igreja,
com o nosso testemunho, com o nosso agir, para enriquecer e edificar a igreja. Para isso servem os ministérios, não para o status, para a pessoa os instrumentalizá-lo em favor de si próprio. Servir e não serem servidos. Esta é a grandeza dos ministérios ordenados na vida da igreja. Estamos aqui para ordenar 2 diáconos, não para serem servidos, e isso vai ser, eu posso repetir na homilia, porque durante todo o rito é repetido, e que água mole em pedra dura possa amaciar a pedra dura e levá-la a entender o que são os ministérios na vida da igreja. Servir e não ser servidos. Servir-se na vida da igreja e não servir-se da igreja em benefício próprio. Esta é a ministerialidade da igreja. E como mencionei no início da Santa Missa, não é servir o templo. O templo é a casa de oração. Esse é servir no altar a Cristo e servir no corpo místico de Cristo. Servir as pessoas, as pedras vivas, sobretudo aqueles que estão mais fragilizados na vida da igreja e no mundo em que vivemos. Essa igreja amorosa, essa igreja cheia de compaixão, essa igreja misericordiosa, que aproxima e cuida. Esta é a nossa missão. E aqui temos muito a fazer, no que pede de nós que sejamos uma igreja cuidadora. Quando falamos de pastoral, estamos falando de cuidar de pessoas. Cristo quis se identificar com o bom pastor. E quando ele volta para o Pai, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele envia a sua igreja para que ela permaneça no mundo, dando continuidade ao seu agir. E Cristo está presente no mundo e agindo no mundo através da sua igreja, que está presente e age no mundo. E que as pessoas possam reconhecer na igreja o agir de Cristo. Isso é fundamental. Que as pessoas se sintam amadas por Cristo porque a igreja os ama. Que as pessoas se sintam servidas por Cristo porque a igreja os serve. Que a igreja se sinta alcançada pelo olhar misericordioso do Pai porque a igreja os alcança com esse olhar. Não podemos ser uma igreja que julga muito e ama pouco. Precisamos ser uma igreja que julga menos e ama mais. Está no rito de hoje ensinar com a palavra. Os diáconos serão chamados a ensinar a palavra e a doutrina da igreja. Não é todo o ministério. Fortalecer com os sacramentos e pôr a serviço da caridade. Ensina, dá a graça sacramental que fortalece, alimenta e coloca-se a serviço da caridade. Então a igreja é chamada a viver essa dupla via da caridade. O amor a Deus e concomitante o amor ao próximo. Estamos para ordenar os diáconos, escolheram leituras próprias, conforme alguma inspiração. Espero que não sejam momentâneas essas inspirações. Elas subjacem, permaneçam inspirando o serviço na vida da igreja, pelo ministério que vão receber. Relacionada à primeira leitura está a escolha do seminarista Josias
para o seu diaconato, que é transitório e não temporário, que vai permanecer, não vai ser tirado, vai ser colocado sobre ele, se assim as coisas caminharem favoravelmente, será colocado sobre ele a ordem do presbiterado, dizendo que o Senhor o escolheu antes de ser concebido, antes de nascer, o fez profeta, colocou as palavras em seus lábios e o enviou. É o profetismo na vida da igreja. Antes de conceber, conhecer na linguagem bíblica é uma relação de profunda intimidade. Toda vez que se conhece na Bíblia, teve uma intimidade profunda. Então Deus diz ao profeta: estás no meu íntimo antes de ser concebido. Antes de nascer, eu o conheci também. Eu o visitei em seu íntimo. Então sai do íntimo de Deus e Deus visita o íntimo daqueles que são seus. Que as portas, Josias, permaneçam abertas para essa intimidade profunda com o Senhor, que o chama a esse serviço na vida da igreja. Não é só crescer em intimidade com as propostas do mundo, mas a nossa intimidade é maior, é mais profunda, é mais significativa. Por isso a igreja vai pedir ser assíduo na oração e vai propor o sacerdócio, o celibato ministerial, como oportunidade de colocar Cristo na centralidade da nossa vida, para termos com Ele essa relação mais íntima e profunda e não ficarmos à mercê de precisar buscar no mundo essas intimidades. Que o Senhor o conheça sempre a partir de dentro e lá encontre sempre aquele que o é fiel. O seminarista Bruno escolheu que tome sua cruz, venha até após mim e sirva-me. Que isso não seja muito romântico, que isso se torne um comprometimento de vida e ministério. E de romantismo a igreja já está cheia, ela está precisando de servidores, quem vive segundo o que anuncia, sem romantismo. A palavra é para nos inspirar na prática, e não para se tornar um enfeite, um laço que faz um embrulho de presente. Então os lemas sacerdotais devem estar muito enraizados em nossa vida, não são uma exterioridade. O Cristo, a igreja sempre o tem em evidência junto ao altar, dizendo que ele fez a doação maior. E toda a doação que praticamos na vida da igreja é muito menor do que essa que Cristo já fez e já nos ensinou a fazer. Na parábola do bom samaritano, vai e faz a mesma coisa. Tome sua cruz, torne-se um bom samaritano, debruce sobre os caídos, vai e faz a mesma coisa. No lava-pés, Jesus põe o avental, sendo mestre e Senhor, na humildade e na simplicidade, serve e lava os pés. O mestre lava o pé dos discípulos. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa. Isso é que é tomar a cruz de cada dia. Não é inventar umas penitências malucas aí, mas é tornar a sua vida uma doação constante na vida da igreja em prol do amor ao próximo, como Cristo nos ensinou a fazer. A segunda leitura pediu constância na oração. Sejam assíduos na oração. A oração é imprescindível na vida do presbítero e do diácono. Aquele que reza pouco estará numa grande fragilidade.
que é na oração verdadeira e profunda, e Cristo nos dá o exemplo ao longo do Evangelho. Mesmo sendo filho de Deus, levanta mais cedo para rezar. Passa a noite em oração. Depois que dispensa aqueles que ele serviu, ele se recolhe na oração. Que a oração seja verdadeiramente uma constante na vida de vocês, no exercício das ordens sacras na vida da igreja. Que a oração não fique relegada à possibilidade de sobrar tempo para isso, mas que ela mereça o tempo prioritário. Da qualidade da oração está a qualidade do serviço na vida da igreja. Se a oração é superficial, o serviço é superficial. Se a oração é profunda, o serviço é pleno. Sejam assíduos na oração. Assim poderão experimentar o Salmo 22, que o Senhor está conosco, está nos levando a andar por Campinas, a sentir as águas repousantes. Diante dos perigos e das ameaças Ele nos guarda, mesmo que passemos em vales tenebrosos. Não tememos os males do mundo, porque a graça e a presença dele na nossa vida é maior do que tudo isso. Não sejamos displicentes no cuidado com a espiritualidade. Ela nos é fundamental, não por obrigação. O sacerdote ou o diácono que reza por obrigação, reza superficialmente. Aquele que reza por sentir a necessidade da oração na sua vida e ministério, reza com profundidade, porque está bebendo na fonte. João 15 diz que somos galhos de um tronco, precisamos da seiva. Se tornarmos um galho fora do tronco, nos secamos e não servimos para mais nada, a não ser para ser queimados e jogados fora. Um sacerdote que não tem esse vínculo profundo com Cristo e com o Pai na oração, vai se tornando um galho seco, que não serve para mais nada, a não ser para ser queimado e jogado fora. Queremos ser ramos cheios de vida, ligados ao tronco verdadeiro do sacerdócio, da ordem sacra na vida da igreja, o Cristo mesmo. Escolhi e estou usando aqui os paramentos do 18º Congresso Eucarístico Nacional. A igreja realiza um congresso, não é quando está faltando algum evento, não. E congresso eucarístico não é um evento isolado na vida da igreja. É um acontecimento na vida da igreja que tem uma preparação, um tempo prévio, tem uma realização e tem uma continuidade até que volte a realizar esse outro congresso. O outro congresso, salvo engano, está previsto para, parece que é 2028, não estou muito seguro. Até lá nós temos que saber que estamos vivenciando o 18º Congresso. E ele tem um apelo muito próprio para os diáconos. Estou aqui, inclusive, com a cruz, réplica da cruz de Dom Helder. Um grande profeta que, em nome da igreja e como igreja, se debruçou sobre os pobres. Preocupou com a injustiça, preocupou com a pobreza. Denunciou como profeta Josias a exploração e o sofrimento dos pobres. Não podemos ser uma igreja fria e distante de quem está na pobreza, no sofrimento, vivendo e morrendo indignamente. Nós conhecemos Mateus 25 e o Cristo devia ter deixado. Eu acho que ele queria hoje uma cadeira no presbitério. Se ele tivesse sentado ali, eu não faria homilia. Pedi apenas para contemplá-lo. E uma pessoa em situação de dependência química entrou até quase aqui no presbitério e foi conduzida para trás. Talvez Cristo tivesse pedido: venha para o meio, venha para o centro da vida e missão da igreja.
E essa pessoa entrou aqui em estado de dependência química, surrada, suja, fedenta, não tinha companhia de ninguém com ela, tinha apenas 3 cachorros. Tem pessoas hoje em situação de rua que estão assim, não tem mais ninguém por elas. Tem 3 cachorros, que são mais importantes na vida delas do que pessoas, que não as veem mais, que não se sentem comprometidas com elas. E quem as guarda são os cães, e não nós, igreja ou sociedade. Acho que isso significa muito num dia de um diaconato. Entrou aqui o Cristo que disse: eu estava nu e me vestiste. Uma das piores e mais difíceis nudezas do nosso tempo hoje são as pessoas em situação de dependência química. Depois de desiludirem de tanto desamor que vê no mundo, não lhes resta muitas vezes muitas frustrações amorosas na família, na igreja e na sociedade. De tanto sofrerem frustrações amorosas, não lhes resta mais outra coisa a não ser a dependência química, e se tornam nus entre nós. E a igreja muitas vezes faz vista grossa. Agradeço muitas comunidades terapêuticas que temos entre nós. Agradeço a Toca de Assis que aqui está, e faz muitos por estes Cristos verdadeiros. Os acolhe, os oferece condição de um banho, de uma higiene pessoal, e tem procurado encaminhá-los ou o regresso em suas famílias ou uma oportunidade de trabalho. Mateus 25 é uma missão da igreja. Não podemos ignorar os nus, os que estão com fome, os que estão com sede, os que estão enfermos, os que estão presos. A igreja não pode fazer vista grossa sobre essas realidades. É obrigação dela, no seu profetismo, fazer ver essas pessoas, fazer sentir a situação que essas pessoas vivem. E o Papa pede mais do que olhar para eles com, talvez até com um olhar distante e frio, mas o Papa pede que tenhamos coragem, talvez até de sentá-los à nossa mesa, na condição que estão, para sentirmos, não termos repugnância. O que o Evangelho terminou falando hoje, Bruno? Quem tiver vergonha de mim, eu também terei vergonha dele. Se nós temos vergonha do Cristo nu, do Cristo enfermo, do Cristo pobre, com fome, do Cristo com sede, do Cristo preso, muita gente hoje tem vergonha do Cristo preso e julga quem está na cadeia ao invés de estender a mão da misericórdia. Quem estiver julgando Cristo e se envergonhando de Cristo, certamente será julgado por Ele e será envergonhado por Ele. Temos que pensar melhor a igreja que somos. Acho que estamos brincando de ser igreja, vendo a situação da sociedade à nossa volta, e nós estamos presentes nessa sociedade. Escolhi e estou usando os paramentos do 18º Congresso, porque o tema dele foi pão em todas as mesas. Será que nós temos pão em todas as mesas nessa sociedade que nós estamos vivendo? E o testemunho veio dos Atos dos Apóstolos. Ninguém entre eles passava necessidade, porque repartilham uns com os outros o que tinham. Será que estamos sendo essa igreja que garante pão em todas as mesas, que vive o amor fraterno? Esse Evangelho nós o anunciamos. Não sei o que fazemos dele quando pede o nosso testemunho. Temos a nossa Caritas diocesana, que podemos fazer muito pelos mais pobres. Temos as nossas pastorais sociais. Podemos fazer muito pelos idosos, pelos enfermos, pelos dependentes químicos, pela criança desamparada. Temos pastorais sociais para todas as situações de fragilidade que vivem as pessoas. Diaconato não é para ser uma coisa momentânea na vida da igreja. Se não os temos na condição de ministério, a igreja deve viver a sua diaconia de sempre, independente de ter aquele que está revestido da ordem do diaconato.
O diaconato está presente na igreja para além do ministro. Não podemos deixar de ser esta igreja. E termino dizendo que a campanha da fraternidade desse ano também está relacionada com o Congresso Eucarístico. É para não ficar para trás. Fraternidade e fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. É isso que vamos anunciar este ano. Se a igreja vê entre nós alguém no sofrimento, no abandono social, a igreja deve ir até eles, fazendo-se próxima desse drama, tomando parte desse drama. Tem muitos irmãos nossos com fome. Dai-lhes vós mesmos de comer. Deixemos de ser uma igreja hipócrita, que ouve o evangelho de forma leviana, e que quando fala do profetismo, quer desviar o assunto. O profetismo é da missão e da responsabilidade da igreja. Se tem alguém na injustiça, no abandono, vivendo e morrendo indignamente, isso é compromisso e missão da igreja. O diaconato está desde o começo. As viúvas e os órfãos não podem ficar abandonados. Os pobres não podem ficar esquecidos pela igreja. Na vida da nossa igreja, o amor a Deus é importante, mas o amor ao próximo não é secundário. Assim seja.